Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 24 de outubro, terça-feira, e eu, Pastor Fábio, estou aqui para trazer mais um devocional de hoje, do dia de hoje, para você, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Por isso eu quero te fazer um convite especial, você que ainda não é inscrito no nosso canal. Dá uma olhadinha lá, veja se você já é inscrito no nosso canal. Tem muitas pessoas que nos assistem todos os dias, mas que ainda não são inscritas em nosso canal. Então dá uma observada lá. E se você não tiver inscrito, inscreva-se no canal. Bom, já aproveita, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o seu joinha para apoiar o nosso canal, deixa o seu comentário nas mensagens do vídeo, deixa o seu pedido de oração, deixa lá o seu comentário lá nas mensagens do vídeo que eu leio todos eles, curto, coloco o coraçãozinho lá, né? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, tá bom? Então vá lá e nos ajude. O nosso tema de hoje, queridos, é um tema que só para vocês terem uma ideia, todas, independente das denominações, estão tendo reuniões, encontros, palestras, está tendo seminários, conferências sobre esse assunto que nós vamos meditar hoje. O tema de hoje da nossa mensagem é Ensina a criança no caminho em que deve andar. E esse é um tema de muita preocupação da Igreja do Senhor Jesus. Por quê, queridos? Quando nós olhamos para a história da Bíblia, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pelo menos em duas fases, em dois textos, um no Antigo e um no Novo Testamento, nós vamos perceber um grande interesse do mundo das trevas sobre as nossas crianças. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 15 a 17, nós vamos ver o rei do Egito simplesmente dando ordem para que se matassem toda criança do sexo masculino. Dessa história nasce Moisés, o libertador do povo de Israel, do povo hebreu. Liberta o povo de um cativeiro do Egito e traz eles para a terra prometida. Passado alguns anos depois, ou bons anos depois, vem a história de Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 2, verso 16, nós vamos ver simplesmente quem? Nós vamos ver nada mais, nada menos do que Herodes, percebendo que ele tinha sido enganado, ele dá uma ordem, ele ordena que fossem mortos todos os meninos de 2 anos para baixo. E nós vamos perceber, queridos, que não só nesses dois sentidos, né, aonde um nasceu Moisés e outro nasceu Jesus, houve um grande interesse do mundo das trevas, como também sempre houve muito interesse do mundo das trevas em nossas crianças, nos nossos filhos. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, que é o nosso texto base para esse devocional, eu quero que você possa abrir, marcar aí na sua Bíblia. Se você tiver aí um marca-texto, marca, para que você possa meditar. Você que tem filho, você que espera ter um filho, você que deseja ter um filho, que você possa meditar nessa palavra que está lá no livro de Provérbios 22, verso 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia nos garante, queridos, que quando os nossos filhos, eles são criados pelos pais, sob a responsabilidade dos pais, onde toda a educação, a criação, a cultura é ensinado pelos pais, a criança, mesmo quando ela estiver velhinha, essa criança se tornar adulta e ficar velhinha, ela não vai se esquecer daquilo que os pais ensinaram. Você que está me assistindo agora,
você com certeza teve situações na sua vida, pessoas especiais, talvez não propriamente pai e mãe, porque muitos foram criados, muitas vezes por avós, foram criados por tios, tias, né? Aonde tiveram um tipo de educação. E até hoje você lembra de quando o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, ou quem quer que seja que tenha criado você, ensinou você algumas boas maneiras. Um obrigado, um com licença, um pedido de bênção ao avô, à avó, ao pai, à mãe. Coisas que se perderam hoje em dia, não é? Você tem percebido isso? Que esses valores educacionais que normalmente eram dados pelos pais, eles se perderam. E por que se perderam? Se perderam porque hoje, normalmente, os pais são mais ocupados, os pais normalmente são obrigados a passar muito tempo fora de casa, não somente as 8 horas de trabalho, mas tem pais que chegam a ficar 14, 15 horas fora de casa, assim como a mãe também. E muitas vezes os filhos mal veem os pais. Eu costumo até dizer que muitos dos nossos filhos já não têm mais nem o nosso cheiro, mas tem o cheiro da babá ou da tia da creche. Daí eu te pergunto, embora tenha ótimos profissionais nas creches, nas escolas, muitos deles são excelentes profissionais, jamais eu vou levantar algum tipo de calúnia aqui, porque nós temos que valorizar os nossos professores, né? Mas nós sabemos que cada um teve uma educação e que os nossos filhos cada vez mais cedo estão indo para essas escolas, passando muitas vezes 6, 7, 8 horas, período integral numa escola, absorvendo educação de professores, diretores e também de outras crianças. Educação essa que muitas vezes não é a educação que você, pai ou mãe, deu. Não é a educação que te agrada. Porque diante de toda essa convivência, tem o palavrão, tem muitas vezes um comportamento inadequado. Não é assim? Infelizmente é assim. E eu entendo que você tem que deixar muitas vezes seus filhos, ou teve que deixar seus filhos na escola com a babá. Eu entendo, porque a correria de hoje em dia é assim. Mas deixa eu te dar uma dica aqui que seja bem claro para todos vocês, para todos nós, vale para mim, vale para você. Tire tempo especial com o seu filho, com sua filha. Você pai, você mãe, vocês são muito importantes na vida dos teus filhos. E muitas vezes esse pouco tempo que você tem, muitas vezes lá no finalzinho do dia, pode ser de grande valor para a vida do teu filho. Aquele momento que muitas vezes você está ensinando a tomar um banho, escovar os dentes, que muitas vezes você senta para ler um texto da Bíblia, ou para orar, contar uma história para a criança dormir. Saiba que isso tem muito valor para uma criança, tem muito valor para uma criança. E mesmo quando ela for para a escola, quando ela for para a creche, mesmo quando ela tiver maiorzinha, adolescente, essa criança ela nunca vai esquecer dos princípios morais, educacionais que você ensinou. Por quê? Porque sou eu que estou falando? Não. A Bíblia que está nos dizendo. Você muitas vezes não vai conseguir passar o dia inteiro com seu filho na correria do dia a dia, não é verdade? Nenhum de nós consegue. Por causa que hoje, muitas vezes, se o pai e a mãe não trabalhar, muitas vezes não consegue cumprir com as obrigações do mês. Mas, mesmo quando você chegar cansado, ensina, educa, conversa, ensine a palavra de Deus, ensine a Bíblia,
Leia nem que seja um pequeno verso com ele. Conte uma história bíblica para o teu filho. Quantas histórias da Bíblia o seu filho conhece? Conhece a história de Sansão? Conhece a história de Noé? Conhece a história de Moisés ou a história de Abraão? Conhece a história de Adão e Eva? Conhece pelo menos algum milagre de Jesus? Ensina o teu filho no caminho que deves andar. E não esqueça disso. O mundo, queridos, o mundo das trevas está de olho nos teus filhos. O mundo das trevas está de olho bem arregalado, investindo pesadamente, cada vez mais, para que você tenha menos direitos sobre os seus próprios filhos e os governos tenham mais direitos de ensinar aquilo que muitas vezes você, pai e mãe cristão, é contra. O seu filho está muitas vezes aprendendo lá na escola. E se ele não aprende na casa, tudo que foi ensinado lá na escola, vindo do governo, vindo da liderança, porque professores também só obedecem ordens, e eles têm que obedecer essas ordens, os seus filhos vão se alimentando daquilo que os outros vão ensinar. Então, mesmo que você chegue cansado, mesmo que seu filho seja um bebê, seja uma criança, seja um pré-adolescente, seja um adolescente, tire pelo menos um tempo para conversar, para dialogar, para conversar, para ensinar, para direcionar, para mostrar para eles que muitas vezes a visão que o mundo está tentando colocar na mente deles é uma visão deturpada e demoníaca. Quando um dia os pais vierem a faltar na vida dessas crianças, que até lá vão estar adultas, elas vão poder se lembrar de tudo o que você ensinou. E por mais que o mundo tente, não vai conseguir desviar os teus filhos dos caminhos do Senhor. Amém? Eu quero que você guarde essa mensagem com você, pois tem sido uma mensagem que está repercutindo assim, queridos, em todo o mundo, em todas as denominações cristãs. Está tendo reuniões, palestras, pregações, especialistas, mas a base é Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Não esqueça de orar pelo teu filho. Não esqueça de beijá-lo, de abraçá-lo, de dar amor. Porque o mundo está pregando ódio, rancor, mágoa, violência. E os nossos filhos estão precisando aprender a amar. Amar cada vez mais. Saber diferenciar o que é do mundo e o que é de Deus. Nossos filhos têm que aprender que, embora nós venhamos receber informações do mundo, eu não tenho que ser amigo do mundo. Eu tenho que ser amigo de Deus. Os nossos filhos têm que aprender, desde muito pequenininho, que todos os dias o pecado vai bater na porta do coraçãozinho dele. Mas ele vai lembrar da sua voz, pai, da sua voz, mãe, dizendo e ensinando: esse não é o caminho. E mesmo se algum dia ele se desviar, ele vai lembrar da tua voz e vai voltar para os braços do Senhor. Tem muitos filhos de pastores, filhos de cristãos que se desviaram. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que todos esses jovens, adolescentes, adultos que se desviaram estão voltando para o Senhor, porque lembrarão da voz do pai e da mãe ensinando o caminho em que devem andar.
em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você possa estar orando comigo agora, que você possa colocar o teu filho, a tua filha, nas mãos do Senhor, consagrando todos os dias dos teus filhos à mão do Senhor, pedindo a Deus bênção, graça, proteção sobre a vida deles. Amém? Então vamos orar, queridos. Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus, hoje um pouco diferente o nosso devocional, como nós sempre consagramos o nosso dia, os nossos afazeres. Claro que nós consagramos ao Senhor todo o nosso ser, nossa vida, nossos afazeres, nossos caminhos, mas em especial, Pai, os nossos filhos, as nossas crianças. Pai, estenda tuas mãos, pois nós consagramos os nossos filhos, todos os nossos filhos, crianças, pré-adolescentes, bebês, adolescentes, jovens, adultos, nós consagramos ao Senhor, pois nós não criamos filhos para o mundo das trevas. Nós podemos até não ter sido pais perfeitos, pais que tenham trazido todo o ensinamento que deveria, mas nós jamais criamos filhos para o mundo das trevas. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor agora, nesse instante, clamando e pedindo a misericórdia do Senhor sobre os nossos filhos, para que eles possam, meu Pai, sempre andar no caminho em que nós, pais, ensinamos. E se algum deles, Pai, já tenha se desviado, que a partir dessa oração, Pai, eles possam ouvir a voz do pai e da mãe ensinando, direcionando e mostrando o caminho correto ao qual deve andar. Espírito Santo, convença-os do pecado, ajude-os a se fortalecerem, a realmente a entenderem o que é do mundo e o que é de Deus. Espírito Santo, traz cobertura espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Guarda os nossos filhos, as nossas crianças. Guarda as nossas crianças no Brasil e no mundo, pois nós sabemos o quanto o mundo das trevas tem tentado contra a vida dessas crianças, contra a mente dele, contra os ensinamentos deles. Pai, nós clamamos ao Senhor nesse dia, pela vida de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que são filhos. E nós colocamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até daqui a pouquinho em uma das nossas lives. Um grande abraço e tchau, tchau.